Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco aí que venceu no último final de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série B, agora se prepara durante essa semana para enfrentar aí o Sampaio Corrêa na sexta-feira. Vamos falar bastante da situação do Vasco na Série B, também vamos falar aqui do zagueiro Dedé, hein, pessoal? Será que o Dedé vai ser o novo jogador do Vasco? O advogado do atleta explicou melhor a situação e disse que o torcedor vascaíno pode sonhar sim com o retorno do mito. Também vamos falar aqui do ex-diretor do Vasco, André Mazzuco, querendo levar um jogador do Vasco pro Santos, hein? Vamos falar bastante dessa situação também, mas antes já sabe, né? Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal, para você ficar por dentro de todas as notícias do Vasco. Compartilha também com seus amigos aí para fortalecer demais. Bom, pessoal, o Vasco que venceu no último final de semana o Confiança em São Januário por 1 a 0, chegou hoje à sexta colocação com 13 pontos. O Vasco está a 3 pontos aí de entrar no G4 da Série B. O primeiro time dentro do G4 hoje na quarta colocação é o Goiás com 16 pontos. O Vasco irá enfrentar o Sampaio Corrêa na próxima sexta-feira às 7 horas da noite. Aí o Sampaio Corrêa que está na terceira colocação com 18 pontos, o adversário aí em tese direto por uma vaga aí no G4 da Série B, né, para voltar à elite do futebol brasileiro. E com certeza vai ser um adversário direto, um jogo de 6 pontos, que o Vasco precisa fazer valer o mando de campo, jogar bem em São Januário e vencer o Sampaio Corrêa. O Vasco parece que agora está conseguindo sim fazer bons resultados em São Januário. O problema é quando joga fora, né, que não está conseguindo vencer e muito menos empatar, pelo menos um empatezinho, né? O Vasco não está conseguindo, perdeu pro Cruzeiro, perdeu pro Goiás. Com certeza essa irregularidade é um dos grandes problemas desse time do Vasco. A gente espera que o Vasco consiga reverter essa situação e consiga emplacar um cenário aí de bons resultados, porque jogar bem a gente não espera tanto assim, porque é um time bastante limitado, o treinador também muito limitado. Não sei se o Vasco vai apresentar um futebol assim de gala pro torcedor vascaíno, mas o importante é vir um resultado como veio aí nesse último jogo contra o Confiança. Só que o time do Confiança é horroroso, né? Quero ver o Vasco jogando bem contra esses times agora que vai ter na sequência, Sampaio Corrêa, Coritiba e Náutico, né, que são os times que estão lá no pelotão da frente. O Náutico já está com 21 pontos, disparado no primeiro lugar do Campeonato Brasileiro, e com certeza o Vasco vai ter muito trabalho para vencer esses adversários. Se o Vasco sair bem, vencer esses jogos, pode, quem sabe, tranquilamente retornar à elite do futebol brasileiro se jogar assim, né? Tomara que a gente consiga aí fazer bons resultados. O primeiro jogo já é agora contra o Sampaio Corrêa e vamos aguardar, ver como que vai ser a postura do Vasco. E com certeza a gente confia que o Vasco consiga vencer o Sampaio Corrêa jogando em nossos domínios em São Januário. O Vasco tem que ser obrigado a vencer os seus adversários, não importa se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro colocado, tem que vencer porque joga em São Januário e se quiser voltar para elite, meu amigo, não tem essa de escolher adversário. Deixa aí nos comentários o que você acha desse momento atual do Vasco. Se você acredita que o Vasco vai subir aí para a primeira divisão com tranquilidade, eu acho que vai ser no sufoco, vai ser decidido ali nas últimas rodadas. Se Deus quiser, quem sabe, um milagre, o Vasco retorna à primeira divisão. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui da situação do argentino Germancano, né? A gente falou que alguns dias atrás o interesse do clube turco Galatasaray no argentino artilheiro do Vasco. Dessa vez o ex-diretor do Vasco, André Mazzuco, que hoje está trabalhando no Santos, falou a respeito do argentino, né? Diz que tem sim o interesse em contratar esse jogador, porque quem não quer contratar o Germancano, e que está sempre atento ao mercado e está de olho sim no Germancano. Isso aí mostra que tem sim times aqui no Brasil que tem o interesse em contratar o Germancano. O Santos surge aí com mais uma possibilidade para o atleta deixar o Vasco, só que o jogador reafirmou mais uma vez que não quer deixar o clube nesse momento, quer permanecer no Vasco, está muito feliz no Vasco e que espera que tudo dê certo para ele continuar no Vasco. Mas ainda é aquela velha história, né? Talvez aqui pro futebol sul-americano o Germancano só queira jogar no Vasco, mas se chegar aí talvez uma proposta do Galatasaray realmente, a proposta oficial do clube turco, não sei se o Germancano vai permanecer. Uma chance do jogador ir jogar no futebol europeu, de jogar quem sabe até mesmo na Champions League. Todo jogador tem esse sonho, com certeza é um dos sonhos do Germancano, apesar de estar com a idade um pouco mais avançada, mas eu acho que com certeza o jogador tem sim essa vontade, e dependendo do dinheiro, da grana que o Galatasaray oferecer, se for bom pro Vasco, também pro jogador, não sei se o Vasco vai conseguir segurar o Germancano. Como eu falei nos últimos vídeos, lógico que eu quero a permanência do Germancano, jogador extremamente importante, quase ídolo já do Vasco, precisa ganhar um título, quem sabe, né? A Copa do Brasil aí, né, Cano? Faça aí você ser ídolo realmente do Vasco, mas com certeza um jogador muito importante aí nos
últimos anos do Vasco. A gente, lógico, torce por uma permanência do jogador, mas a gente sabe como que é o mundo do futebol hoje. A gente já viu vários jogadores fazer juras de amor a um clube e ir parar no rival, né? Mas com certeza eu acho que o Germancano não faria isso. Se realmente aparecer uma proposta de um time europeu, meu amigo, não sei, hein? Vamos aguardar aí nos próximos dias, ver se vai, quem sabe, se intensificar esse interesse do Santos, se vai bancar, quem sabe, uma contratação do Germancano, que eu acho difícil, já que o Santos também não anda nada bem financeiramente, está bem parecido com o Vasco, só que está na Série A e tem uma renda maior um pouco que a do Vasco, né? Mas os problemas lá no Clube Santista são bem parecidos com o que temos hoje no Vasco. A única diferença é que o Santos está na primeira e o Vasco na segunda. Eu acho que de resto o Cano talvez não tenha interesse em jogar em nenhum time aqui no Brasil que não seja o Vasco. E vamos aguardar ver se chega alguma coisa da Europa ou até mesmo do Oriente Médio, que os caras lá também têm grana. Bom, e pra fechar, vamos falar aí da situação do zagueiro Dedé, né? A novela Dedé vem se arrastando cada dia mais. O jogador está a um passo, quem sabe, de retornar ao Vasco. O advogado do jogador deu uma entrevista e falou a respeito da situação do jogador com o Vasco, né? Ele disse que o torcedor vascaíno pode sim sonhar com o possível retorno do mito à colina. O jogador estaria, quem sabe, disposto a jogar no Vasco. Essa situação do Dedé eu tô vendo da seguinte maneira, né? Eu acho que o jogador quer sim retornar ao Vasco. Deve ter sim um interesse de fazer um contrato de risco, diminuir drasticamente seus salários, só que eu acho que a diretoria do Vasco não está tão empolgada assim para contratar novamente o Dedé, né? Não sei, talvez nos bastidores a história seja outra, mas é o que me parece. Parece que a diretoria do Vasco não tem tanto interesse assim em contratar o Dedé, já que seria uma contratação de extremamente de risco, né? Já que o jogador está parado aí vários anos sem jogar com a camisa lá do Cruzeiro, o jogador rescindiu o contrato com o Clube Mineiro, está livre no mercado, chegaria sem custos ao Vasco. Só que esses problemas físicos, problemas de lesões, podem atrapalhar, quem sabe, um possível retorno do Dedé ao Vasco. Se ele voltar e jogar o que sabe, jogar o que a gente já viu o Dedé jogando, seria uma baita zaga ali ao lado do Leandro Castanho. Finalmente a gente teria aí a saída do Hernando do time do Vasco. Mas se vir para ser o Dedé dos últimos anos aí do Cruzeiro, é bem arriscado, dependendo do salário que o Vasco for pagar pro atleta, né? Tudo isso depende de uma boa negociação aí da diretoria do Vasco com o jogador e os empresários do atleta. A situação do Dedé meio que parece que um caminho natural pro jogador seja realmente a volta ao Vasco, né? Vamos aguardar aí, ver se a diretoria do Vasco vai realmente formalizar a proposta para contratar o jogador. Como eu disse, está livre no mercado, chegaria sem custos nenhum ao Vasco, somente o Vasco arcando com os seus salários. Deixe aí nos comentários se você é a favor do retorno do mito à colina, se você acha que seria importante o Vasco contratar o Dedé para a disputa da Série B e dar mais uma oportunidade à carreira do jogador. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Tamo junto. Saudações vascaínas a todos. Forte abraço. Deixa o like, se inscreve no canal pra fortalecer demais. Muito obrigado. Tamo junto.